Fala aí, meu povo. Bom domingo para vocês, hein? Vou falar aqui sobre o jogo que poderia ter decidido o Campeonato Brasileiro. Para mim, se o Palmeiras tivesse vencido, o campeonato estaria perto de ser decidido. Se tivesse aberto 6 pontos em relação ao Flamengo, com uma vitória a mais, faltando 10 jogos para cada um, iria querer dizer que se o Flamengo ganhasse todos os jogos, o Palmeiras podia tropeçar 2 vezes. Se o Flamengo tropeçasse 2, o Palmeiras poderia tropeçar 4 de 10. Pela regularidade desses times, eu acho que ficaria muito longe para o Flamengo essa desvantagem que ele poderia ter do Palmeiras e que ele não tem, porque venceu o jogo de hoje, venceu o jogo desse domingo, contando com o fator Pedro para ser determinante. O Pedro é o grande X da questão do Flamengo já há muito tempo, né? Porque ele é claramente o melhor atacante tecnicamente do futebol brasileiro, acho que do ponto de vista técnico. Não tem nenhum outro centroavante do futebol brasileiro que tenha os fundamentos que tem o Pedro, a capacidade de fazer pivô, de finalizar com o pé, com a cabeça, de fazer gols difíceis que o Pedro tem. A fase do Vitor Roque é excelente e ele faz outras coisas, na explosão do Vitor Roque, por exemplo, o Pedro não tem. Mas o Pedro não é titular absoluto no time do Flamengo por outras coisas que não é a capacidade goleadora. Capacidade goleadora ele tem. É a capacidade de pressionar, a capacidade de se movimentar, a capacidade de receber bola na frente para correr. Então, por características de jogo, de vez em quando ele não joga, mas um jogo importante como esse, e eu acho que passa para o Felipe Luiz o trabalho de... Ele não tem a característica que outros têm, ele não dá muitas coisas que os outros dão, mas tem que dar um jeito de escalar, tem que dar um jeito de colocar em campo, tem que dar um jeito de montar o time para Pedro e para Arrascaeta, que foi o Flamengo nesse jogo contra o Palmeiras, porque são 2 jogadores que combatem menos, que ocupam faixa central, mas que podem se complementar muito bem como fizeram, e fizeram uma partidaça, o Arrascaeta também, mas o Pedro especialmente fez um grandíssimo jogo contra o Palmeiras. Não foi uma vitória absoluta do Flamengo, de super domínio do Flamengo em cima do Palmeiras, foi um jogo como era de se esperar, de 2 times muito bons e de momentos entre os dois. O Flamengo começa fazendo gol e começa melhor do que o Palmeiras. Acho que o Palmeiras melhora, empata, e eu acho que era melhor no primeiro tempo até o segundo gol do Flamengo. Uma desconexão do Palmeiras, sai o terceiro gol, e no segundo tempo consegue se defender muito bem o Flamengo. O Palmeiras no segundo tempo finaliza 4 bolas no alvo, 2 no lance do gol do Gustavo Gomes, um chute do Veiga de fora da área sem muito perigo, uma cabeçada do Flaco Lopes também sem muito perigo. Acho que o Flamengo começa bem, e a tática do Felipe Luiz me pareceu Samulino e Luiz Araújo pelos lados, porque tem capacidade de correr muito e também de trabalhar muito sem bola. Joga o Pulgar, não joga o Saul, para proteger mais o meio dos 2 zagueiros, porque o Palmeiras joga muito por dentro, com Flaco, com Vitor Roque, então era um jogador que poderia se juntar aos 2 zagueiros do Flamengo para não deixar quase que ficar no mano a mano, embora não seria muito bem isso, mas para ter alguém mais centralizado com capacidade de marcação. Tira o Saul, que é um cara de capacidade mais de manter posse de bola do Flamengo, de fazer a bola sair melhor para o ataque do Flamengo e apostar muito em ligação direta. Muitas vezes foi ligação direta para o Pedro, e não quer dizer chutão. Por exemplo, o gol do Flamengo sai num ótimo passe do Rossi rasteiro, porque está todo mundo abrindo o campo, faixa central livre, para o Pedro receber aquela bola. Então a tática me pareceu essa do Felipe Luiz. A tática do Abel Ferreira me pareceu a mesma dos outros jogos, né? Eu acho que teve algo que faltou ao Palmeiras, que foi jogadores voltando um pouco mais para receber bola. Acho que o Palmeiras tinha muito um bloco de defensores, um bloco de atacantes, ficou meio um pouco esvaziado. Eu acho que Andrés Pereira, eu acho que Felipe Anderson poderiam voltar um pouco mais para ajudar o Aníbal Machado ali para fazer essa bola sair. E sem o Lucas Evangelista, eu acho que falta esse segundo jogador de meio campo para o Palmeiras. O Maurício, que entra no lugar do Evangelista, é muito mais um jogador de perto de ataque. Enfim, acho que afunilou muito o Palmeiras no setor ofensivo e faltou gente para sair jogando, para construir melhor, para entregar a bola melhor para os atacantes. Tanto que, se a gente for ver, as finalizações do Palmeiras durante o jogo são todas finalizações meio truncadas, porque o Flamengo defende muito bem, é um time que é conhecido por ser um time bom atacante, é um time que há alguns anos já tem esse espírito de um time que faz muitos gols. E se a gente for pegar o Flamengo, é o melhor ataque do campeonato, com 56 gols marcados, mas é um time que também sabe se defender muito bem, tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro também, e acho que é um time que também tem esse DNA bom de defesa, então acho que
conseguia se defender bem perto da sua área, as finalizações do Palmeiras todas truncadas, e conseguiu aproveitar esses momentos da partida. O primeiro gol do Flamengo é um ótimo pivô do Pedro, muito bem dominando de costas. O Bruno Fux ali perde o primeiro duelo dele para o Pedro, né? Consegue dominar e dá o passe para o Arrascaeta. Como tem esses pontas do Flamengo preocupando os laterais do Palmeiras, só quando o Pedro sai da área, ele puxa o Bruno Fux com ele e abre esse espaço para o Arrascaeta. Me pareceu que não é coincidência de que a jogada seria feita para abrir e deixar a faixa central do campo liberada, que essa bola iria para o Pedro e que ele faria o pivô para o Arrascaeta. Isso me pareceu algo treinado, porque em outros momentos do jogo o Flamengo tentou. Me pareceu que os jogadores se olhavam procurando as suas marcações e estavam todos nos seus lugares para a jogada acontecer. E ela sai de memória. É uma jogada de memória de Rossi, Pedro, Arrascaeta, para que saia o gol do Flamengo. Então acho que é ponto para o Felipe Luiz, que preparou uma boa tática para o jogo. Normalmente a gente vê essas coisas táticas mais em bola parada, e também a gente vê, assim, desde a saída do goleiro, que isso pode acontecer, e aconteceu muito bem para o Pedro e a Arrascaeta definirem o primeiro gol. Acho que o Palmeiras absorve bem, encaixa o golpe, começa a atacar de novo. Quando o Flamengo está com um a menos, o Palmeiras tem capacidade de roubar bem a bola no campo de ataque, de rodar, achar um espaço para o cruzamento. Emerson Royal, para mim, defende muito mal as costas, não percebe e disputa muito mal a bola contra o Vitor Roque, que fica bem escondido atrás dele, mas o Emerson Royal ali acho que precisava ter atrapalhado muito mais o Vitor Roque do que ele atrapalhou. O meio da defesa já estava bem protegido pelo Pulgar. Acho que a saída do Léo deixa essa dúvida, né? Se vai estar bem protegida aquela posição ali de zagueiro pela direita ou não, mas acho que o Royal vacila. E o Vitor Roque numa ótima fase, se eu não estou enganado, é o 11º gol dele nos últimos 11 jogos. Faz o gol de empate do Palmeiras, e eu acho que depois o Palmeiras era melhor ainda do que o Flamengo. O Flamengo começou a errar alguns passes, dava contra-ataque para o Palmeiras, recuperação de bola, teve um bom contra-golpe com o Flaco, e aí sai o segundo gol. No meio de semana, eu sei que eu fui bastante impopular numa opinião que eu tive, dizendo que aquele pênalti em cima do Luiz Araújo no Botafogo e Flamengo não era pênalti, porque era um pênaltizinho. Era um pisão no pé, que a bola já tinha passado, já estava com o Barbosa e tal, e que teria um choque em cima e não embaixo, que já atrapalharia o Luiz Araújo, que para mim não era. O empurrão do Pedro no Fux, para mim também não é para o Fux se jogar como se tivesse passado um trator por cima dele. Ele não tenta ficar em pé, não tenta disputar. Eu não gosto da atitude do jogador que tenta jogar o tempo inteiro com regulamento, com a lei embaixo do braço, e esquece o futebol. Eu acho que não é falta, que não é suficiente o empurrão do Pedro. Toda hora tem jogador tentando fazer com que o outro não ocupe o espaço, o outro empurrando porque ele quer dar aquele passo para frente, o cara fica obstruindo ele ali. Isso é a coisa mais normal do futebol. E o Bruno Fux escolhe se jogar, acho que não era empurrão para derrubar 90 quilos de músculo daquele jeito, escolhe se jogar. É uma muito má decisão, porque vem o passe no setor dele, e depois ele toma uma segunda má decisão, que é dar a pisada no pé do Pedro. Acho que ele poderia ter se recuperado, atrapalhado a finalização, estava a bola ainda chegando no Pedro, estava um pouco sem ângulo, tinha a cobertura do Gustavo Gomes chegando. Acho que ele toma duas decisões muito ruins nesse lance, sai o segundo gol do Flamengo. O Pedro primeiro faz um pivô, depois recebe um pênalti, e no terceiro gol, ele pressiona. Tudo que o Pedro faz, ele já faz, e o que ele não faz é o que se espera dele, que é pressionar, marcar a saída de bola do adversário. Ele recupera muito bem, faz uma muito boa pressão, que nem é uma super pressão do Flamengo, que está todo mundo encaixado, que não tem ninguém livre do Palmeiras para jogar. Uma jogada meio morta, que ele percebe o vacilo do Aníbal, pressiona, rouba e sai para correr depois. O Arrascaeta também muito rápido para fazer o passe para o Pedro. 3-1 para o Flamengo. O Flamengo finalizou 4 bolas no alvo durante todo o jogo e fez 3 gols. O Flamengo materializou tudo que teve, porque também conseguiu gerar lances muito mais claros do que os lances do Palmeiras, né? Jogadas de 1 contra 1, cara a cara com o goleiro, pênalti. As do Palmeiras, foram 20 finalizações do Palmeiras contra 8 do Flamengo, são muito mais truncadas do que as que o Flamengo teve. No segundo tempo, acho que poderia ter tido um pouco mais de jogo ofensivo por parte do Flamengo. Ele escolhe por defender e acho que defende bastante bem, não se sentiu pressionado hora nenhuma. A chuva acho que atrapalhou muito os jogadores, especialmente o Palmeiras, estavam escorregando demais. Faltou um pouco de paciência para o Palmeiras, para, trocar as chuteiras, se assentar em campo. O Palmeiras caiu muito mais que o Flamengo. Não teve volume, não teve pressão, não teve chance clara, se defendeu bem o Flamengo. A sensação que dava que nada ia acontecer até o final.
O gol do Gustavo Gomes já sai muito no finalzinho e depois não tem mais chance de nada acontecer. Estou vendo muita reclamação por parte dos palmeirenses com a arbitragem. O Gustavo Gomes, logo depois que terminou o jogo, foi falar do Wilton Pereira Sampaio, que é muito soberbo e tal. Eu não percebo interferência arbitral nesse jogo. Acho que o pênalti era pênalti em cima do Pedro. O último lance do jogo que o Palmeiras pede falta e tal, acho que não é também. O jogador procura um contato para lançar uma bola na área claramente. Então, não é para tanto, sabe? Assim, se teve uma faltinha aqui, uma inversão ali, o lance do Alexandre no primeiro tempo, aquela mão que ele deixa para trás também, acho que não é para expulsão. Não me parece que ele vai buscar o rosto do jogador adversário. É muito normal esse braceio que se tem toda hora. Eu sei que daqui já vai vir alguém falando clubista. Eu não estou nem aí para o Palmeiras e Flamengo, basicamente. Mas no jogo do Barcelona contra o Girona no final de semana, teve uma mão do Vitor Luiz, né, zagueiro brasileiro que era do Palmeiras, em cima do Rashford dentro da área. E eu também não acho que seja, tá? Assim, eu sei que a do Alexandre a gente não está debatendo a falta, a gente está debatendo o vermelho. Mas para não falar que eu sou clubista, teve um lance parecido que poderia ser marcado para o Barcelona também, não acho que é para marcar. Estou me defendendo previamente porque eu sei que aqui no Brasil o debate sempre vai para esse lado. Então, não acho que para o Palmeiras se reclama tanto, não acho que para o Palmeiras se sentir complexado, como o Gustavo Gomes disse, que o sucesso do Palmeiras incomoda, o sucesso do Flamengo também incomoda o Gustavo Gomes, pode ficar tranquilo, o sucesso dos dois incomoda todos os outros clubes do futebol brasileiro. O torcedor do Cruzeiro também se sente prejudicado muitas vezes, né? Eu vi vídeo essa semana de torcedor do Cruzeiro falando, olha, o trabalho para o Cruzeiro não ser campeão brasileiro. Todo mundo se sente prejudicado o tempo inteiro, ninguém quer ajudar ninguém. Todo mundo é meio mimado cá entre nós nesse quesito de achar que é importante demais para ser prejudicado. Enfim, acho que é uma vitória limpa do Flamengo. Tem menos posse de bola do que o Palmeiras, jogou de uma forma diferente, competiu de uma forma diferente do que normalmente faz. Me parece que esse time gosta de ter a bola, de controlar com a bola do pé e que entendeu que o jogo era diferente. É o primeiro jogo do Flamengo com menos posse de bola nos últimos 14 ou 15. Se tirar o Bahia, porque teve um jogador expulso com 10 minutos, é bastante natural. 15 jogos que o Flamengo tinha mais posse de bola do que o adversário sempre. Antes tinha sido o Mirassol, que tinha ganhado a bola do Flamengo. Mas compete bem, conclui bem as chances, tem o fator Pedro, que é fundamental. Um pivô e uma assistência, sofre um pênalti, rouba uma bola e faz um gol. Esse Pedro, que jogou contra o Palmeiras e que fez isso, seria jogador da seleção brasileira sempre. Ele sempre estaria na seleção brasileira. Como é que fica o campeonato? Tem sobes e desces aqui no campeonato. Por falar em sobes e desces, não sei se vocês viram que o mercado das criptos caiu muito nos últimos dias. E por que eu estou falando isso? Porque eu sempre falo aqui com vocês dos fan tokens, que são as criptos dos clubes de futebol, né? São mais de 70 clubes, tem do Palmeiras, tem do Flamengo também, as moedinhas virtuais desses clubes. Então, para o pessoal que eu sempre indico aqui das criptos, eu falo dos fan tokens para vocês, eu sempre falo como é que é uma boa, porque você adquire essas moedas virtuais dos clubes, é uma parceria oficial com os clubes, e depois você troca por experiências, por prêmios. Você não é basicamente trocar dinheiro por dinheiro, você troca por coisas que você não pode comprar basicamente com o dinheiro. O mercado das criptos funciona de uma forma bem diferente das criptos dos clubes, dos fan tokens de uma forma bem diferente. Basicamente é como se fosse um mercado ali de bolsa do desempenho dos clubes, né? Tanto dentro como fora de campo, tudo que pode afetar um clube, não só um time de futebol. Então tem aqui link na descrição, se você torce para um dos clubes que está, ou se simplesmente você gosta, que está na lista da Sócios.com, você pode adquirir os seus fan tokens, trocar depois por ótimas experiências. Eu joguei bola no Camp Nou por conta de experiências com os fan tokens, vestiário, camisa do tamanho que a tia Sônia me deu, enfim, todo aquele pacote completo, porque você troca por grandes experiências do clube que você torce e ajuda o clube que você torce. O sobe e desce do Campeonato Brasileiro deixa um campeonato muito legal, muito aberto, com Palmeiras e Flamengo com 61 pontos, o Cruzeiro com 56. Para mim, nunca esteve na briga. Por pontuação, sim. Por longo prazo, eu nunca achei que o Cruzeiro fosse sustentar o rendimento de Palmeiras e de Flamengo, tanto que ganhou agora do Fortaleza sofrendo para ganhar e tinha antes passado 4 rodadas sem ganhar no Campeonato Brasileiro. É muito difícil você disputar com Palmeiras e Flamengo ficando 4 rodadas sem ganhar, por mais que todo mundo oscile nesse campeonato. Faltam 10 rodadas para serem disputadas ainda. Tem semifinal de Libertadores, que os dois aqui, o Palmeiras, por exemplo, vai jogar contra o Cruzeiro no meio das semifinais da Libertadores. O Flamengo tem também seus jogos difíceis.
Pode ser que os dois façam a final da Libertadores. Para mim, os dois são os favoritos a fazer a final da Libertadores e que isso afete também o calendário e o desempenho deles no Campeonato Brasileiro até o final. O Campeonato Brasileiro é muito legal, tá? Tem bons jogos. Flamengo e Palmeiras é um jogo de muito bom nível. Eu reclamo muitas vezes da estética dos jogos, da reclamação, do tentar levar vantagem. Isso eu ainda acho que tem que melhorar. Por exemplo, esse jogo foi no Maracanã. Eu tenho uma cruzada contra a estética do estádio do Palmeiras, porque eu acho feio. Melhorar, fazer bolo em cima de arbitragem quando tem um pênalti marcado, a tudo se reclamar, dar entrevista depois reclamando. Todo mundo tem que ajudar o campeonato a parecer melhor do que ele é. Porque o campeonato é bom, os jogos são bons, tem muitos bons jogadores, o poder de investimento hoje desses dois clubes e de vários clubes brasileiros é alto, pagam-se muito bons salários aqui no Brasil para manter jogadores. O Brasil hoje tem uma atração muito grande para jogadores da América do Sul, tem muitos bons jogadores da América do Sul no futebol brasileiro. É um campeonato muito equilibrado, normalmente tem ganhado Palmeiras e Flamengo, mas ano passado foi o Botafogo, em 2021 tinha sido o Galo, antes tinha sido o Corinthians e antes tinha sido o Cruzeiro. Tá faltando os times do Sul ganharem e talvez assim, mais alternância entre esses dois. Mas a gente ainda está longe de ser só os dois ganhando sempre, porque ano passado foi um, em 2021 foi outro. Então, assim, tem mais clubes ganhando o Campeonato Brasileiro. E ele é equilibrado para todos os lados, é imprevisível, porque como não tem uma distância muito grande entre todos os times, é bastante imprevisível o que pode acontecer por ali. A gente precisa melhorar a qualidade dos árbitros, a educação dos jogadores e dos técnicos, e talvez até dos jornalistas de vez em quando também, que preferem repercutir do que ajudar também que o campeonato vá como vá. Quem sou eu para falar de nível de jornalista, nem era a minha intenção, quase que uma autocrítica minha. E melhorar a estética do campeonato. De resto, é um campeonato muito bom que a gente tem que valorizar quando tem o Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, com o Maracanã lotado, com um jogo de 5 gols. A gente tem mais que valorizar e falar das coisas boas, falar dos grandes jogadores, do Pedro, do Arrascaeta, da jogada ensaiada, da tática do Felipe Luiz, da tática do Abel, do confronto Pedro e Fux, do golaço do Vitor Roque, o Emerson Royal podia ter feito alguma coisa mais. Eu acho que é muito mais importante a gente falar dessas coisas do que toda hora arbitragem. Tem que ajudar os árbitros também a terem um pouco de paz para tentar. É isso, meu povo. Do que eu vi dessa grande partida que poderia ter decidido e não decidiu, abriu o Campeonato Brasileiro, faltando 10 rodadas para cá. Valeu, gente. Boa semana para vocês, hein? Até mais. Tchau, tchau.